Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Olá, galera! Olha nós aqui outra vez, como diz aí no popular. Cada vez que a gente chega aqui, você já fica assim, ó, ansioso para saber quem é que eu trago aqui, né? Pois faz muito bem. Sempre eu trago coisas novas, histórias novas, contadas por quem protagonizou essas próprias histórias, é claro. E eu me divirto bastante aqui com os nossos convidados. Além de aprender muito, né? Assim como eu e você, fazemos parte sempre de um aprendizado bacana aqui através do nosso podcast. E hoje eu trago um cara bala. Eu estou falando de um psicólogo organizacional formado em recursos humanos pela Universidade de Nova York, tá? Palestrante, santo casamenteiro, eu até diria, tá? Sem muitas delongas, vamos logo apresentar. Está conosco aqui, professor Garrido. Ô, rapaz, que alegria, viu? Que maravilha, professor, obrigado. E eu sempre falo, os podcasts, as lives hoje, esse é um divã coletivo. A terapia está muito cara, muito inacessível para muita gente, então eu acho que é um papel social extraordinário, porque ajuda muita gente a viver. Aristóteles dizia, o filósofo, né? Que o porradão da vida não é só viver, é conviver. Conviver. E aí é muito lindo, é uma missão linda de vocês, porque cada alguém que assiste melhora um pouquinho, já é uma glória, né? É maravilha, né? Professor, vamos falar primeiro do seu trabalho que começou no Eva Hess, né? No teatro Isso. lá, o antigo, e já vai para mais de uma ou talvez 2 décadas. 14 anos. Esse encontro da cultura. Onde é que ele está agora? Me fala um pouco desse encontro. Ele está na ABM. Esse encontro nasceu com o meu amigo Saja, que era um filósofo, nós éramos professores da UFBA, da pós-graduação, e que tinha uma frase maravilhosa: temos que acabar com as celas de aula. Que legal, as celas de aula. E eu sempre questionando isso também, porque eu um dia tem uma história curta maravilhosa, encontrei um aluno de pós-graduação, no prédio que eu morei, ele morava. E aí um dia ele saiu assim, empolgado, porque o corpo fala, os olhinhos brilhando. Eu aí perguntei, vai pra onde? Ele, Timbalada, e deu uma carreira pra Timbalada, que é da minha área, neuropsicologia, né? Eu tenho especialização em neuropsicologia. Ela fala isso, que você fica mais dopaminado quando vai fazer alguma coisa do que como faz. E aí depois eu encontrei esse mesmo aluno com um olhinho morto, aquele andar de quem não quer chegar. Eu digo, vai para onde? O cara, aula. Aí eu falei com o Sérgio, digo, a gente tem que criar um reduto de resistência a essa velha escola. As pessoas estão achando chato, aula, palestra. Verdade. E aí criamos uma coisa muito louca, muito divertida, com música, com dança, com os palestrantes divertidos. E aí pegou fogo, né? Fizemos 100 edições, veio a pandemia. Tá na Encontros edição... semanais, edições Não, mensais. Todo mês tem. Então agora está fazendo a edição 141, Olha que é um só. recorde, 141 encontros do mesmo evento. Do mesmo evento. E aí mudando os palestrantes, a parte de música, dança, e vamos ter uma 4 de agosto. Então é assim, é um programa que todo mês tem. Tem o Instagram, né? Encontros da Cultura com o professor Garrido. E a gente sempre convida a turma, porque é um projeto social, arrecadou 20 toneladas de alimento. Então é uma coisa assim que une ação social, terapia de grupo, palestra divertida, música, é tudo junto. E quer dizer então que todos os ingressos que são cobrados lá são revertidos Não, para são causas revertidos, sociais. e a gente recomenda levar leite. Leite. Muito bem. Então a gente já distribuiu, como eu falei, né, muitas toneladas, muitas entidades ajudadas. Que bacana. E aí bacana. aquele padre Alfredo das crianças com HIV, o irmão Gabriel, que tem aquele trabalho com idosos, comunidades. Então é um trabalho assim que une tudo isso. Eu gostava muito, eu fui em algumas edições que só dava a abertura quando o filósofo Saja falava. Estão abertos? Como é que ele fala? Está aberta a edição. Tal. E também, a fechadura era com ele, a síntese. Que ele fazia a síntese. Ele é um queridíssimo, eu sinto muita falta. Todo dia eu lembro dele. Foi um cara que eu amei profundamente como amigo, como irmão. E deu uma contribuição. Todo mundo que... Na UFBA é uma referência, porque ele trouxe esse conceito de uma aula que
interessava muito mais a pessoa estar a fim de ir do que nota, do que chamada. Ele não fazia chamada e as aulas eram lotadas. E as outras faziam 3 chamadas e o povo escapava. Aí, então não era isso, né? Era o interesse, despertar o interesse que as pessoas ali vão crescer e vão aprender. Muito bem. O seu carinho pelo professor Sarja, ele era assim muito notado por todos, pelo menos por mim, não só nas edições lá do Erva Rez, algumas que eu fui, mas também nas redes sociais, quando ele se foi, quando você fez aquela homenagem a ele. O carinho que você faz, as suas palavras, os seus gestos. Quando fala de Sarja, a gente percebe. É um amor verdadeiro e profundo. Tem até bom a gente falar em algum momento as 5 frases, perguntas, porradão que ele fazia. E eu perguntei um dia, Sarja, de onde vieram essas perguntas tão preciosas e tão poderosas e tão, assim, a gente fica até balançado quando ouve. E ele disse, dos filósofos. Aristóteles, como eu falei, o porradão é conviver. Sócrates, faça boas perguntas. Os estoicistas, que é uma maravilha. Sim, o Marco Aurélio, Sêneca. Pronto, Sêneca. Sêneca dizia, a vida não é curta, é mal aproveitada. A gente perde tempo com um bocado de besteira. Então, que perguntas? Posso falar as perguntas? Se deve, por favor, eu estou curioso. O que você está fazendo com sua única vida? Então, uma pergunta assim, que é curta e que é um flash... E que a gente, só uma pergunta dessa, a gente fica assustado. Mas é bom enquanto é tempo. Enquanto é tempo. A outra, o que é que você está fazendo com a única vida das pessoas que passam pela sua única vida? Olha só, gente. Então, depois que eu pensei de mim, eu vou ter essa responsabilidade social com as pessoas, com o planeta. Terceira, o que é que eu estou deixando que as pessoas façam com sua única vida? Ou seja, sua vida, seu desejo é seu desejo ou é desejo do outro? E quando a gente vê em consultório, tanta gente que fala assim que queria ter uma vida legal, mas alguém vai achar ruim, alguém vai reclamar. Tanta gente metida, se metendo na vida do outro. A gente vê a importância de uma reflexão dessa. A gente não deixar, a chave da vida da gente tem que estar com a gente. Exatamente. E o que a gente escolhe não faz sentido para ninguém, tem que fazer para a gente. Que maravilha. A sociedade, ela nunca está preocupada se você está feliz. Essa é que é a tragédia social. Ela está preocupada se você está enquadrado em padrões sociais que ela cria. Entende? E aí você ser feliz ou não é um mero detalhe. E a felicidade das pessoas não é um mero detalhe. A quarta é de balançar a cadeira. Por que não consigo me desapegar do que me faz sofrer? Quando eu estou achando que a pergunta foi profunda, aí vem outra porrada. Vem outra porrada. É porradão, né? Porradão. Então, por que eu não consigo? E aí você vê, a psicologia hoje estuda os gozos negativos, os prazeres negativos. O vitimismo está bombando. Tá. Não sei se você está vendo isso nas suas... Muita gente reclamando e pouca gente agradecendo. E reclamar leva a vida para trás e agradecer para frente. Então, muito vitimismo e sempre isso. A pessoa se apega àquilo que faz sofrer. E a quinta? Um alto grau de masoquismo? Não, claro. E aí os estoicistas falavam, ser feliz é fácil, difícil é deixar de ser infeliz. Se desapegar do que não faz bem. Ser feliz é fato, difícil é deixar de ser infeliz. Difícil é deixar de ser feliz. Deixar de ser feliz. Deixar de ser feliz. Porque a gente se apegar a coisas que a gente tem que, para ser feliz, se apegar. Se desapegar. Tem o Estoicista, que é um livro maravilhoso. Tem o Essencialismo, que é um livro estoicista maravilhoso. E tem um capítulo que fala assim, não roube o problema de ninguém. Porque o povo hoje está numa mania de roubar o problema dos outros. E aí não dá certo. Quer sentir a dor do outro de qualquer jeito, né, professor? Não se coloque no lugar de ninguém, se coloque do lado, dê apoio, mas não, é importante. Isso tem muito pai e mãe doido, que mãe é bicho doido, né? Mãe Ninguém que consegue quer entender. tomar o problema do filho, e o filho fica de boa e ela que fica sofrendo. Inclusive, quando você fala isso também, eu fico pensando numa frase que as pessoas sempre perguntam para o outro, né? Que é ser... gente que se coloca no lugar do outro, como é que chama? Quer sofrer no lugar do outro? Não, é o nomezinho que você...
Empatia, sem empatia. A empatia é se colocar no lugar do outro. Falo que não. Você nunca vai se colocar no lugar do outro, senão você vira o outro. E o outro precisa passar por aquilo, você não pode evitar. Ao lado, não maravilha. Pode evitar. E nem sempre do lado, mas ao lado. Tem um casal de velhinhas, porque conta o milagre não diz o santo, Sim, né? Um casal de velhinhas foi me procurar. E aí o filho, né? Aí o filho, porque o filho isso, o filho fez aquilo, o filho é isso. Essa lei louca, o filho não paga, tem um filho que não paga nada, aí o velhinho tem que voltar a trabalhar para pagar a escola do neto, agora é neto. Fica nas costas da mãe. Aí eu falei, sim, cadê o filho de vocês? Não veio. Eu digo, não veio, se ele é objeto do problema. E ele está onde? Ela disse, era uma sexta de manhã. Ele disse, ele está no Porto da Barra. Jogando futebol. Vendo o sol se pôr. Aí eu perguntei, aí ela me perguntou, foi engraçado que ela perguntou, o que é que o senhor acha disso? Eu digo, acho que ele tá certo. A mulher deu pra ruim, tá certo, doutor? Eu digo, mas você roubou o problema dele, ele ficou sem problema. Quem não tem problema tem que ir pro Porto. É ou Olha não? A profundidade. Professor Garrido, não é brincadeira não. Aí a moça sentou lá no consultório. Qual é o seu problema? Seu marido. Olha, falar uma coisa aqui muito importante, meu amigo. Um trabalho psicoterapêutico sério para a pessoa fazer é um trabalho hercúleo para ela mudar. Agora imagine uma outra pessoa mudar. Então nunca pode ser assim, vincular minha felicidade ao outro, mudar. Porque não depende de mim, é o outro. Então ela diz, meu marido, eu não posso ser feliz, que ele faz isso, ele faz aquilo, e tem mulher na rua, e tal, e agressiva. Eu digo, aí ela disse, o que é que eu faço para ele mudar? Eu digo, faz um caruru de promessa. E dá ele de oferenda. Porque não é possível. A gente cuida de você, foca em você. Eu acho que essa é a grande lição. Que vem com a quinta pergunta, que é a pior de todas, eu acho. A mais profunda, a mais porradão. Mas a gente vai preparar. Então, o que é que eu estou fazendo com a minha única vida? O que é que eu estou fazendo com a única vida das pessoas que passam pela minha única vida? O que é que eu estou deixando que as pessoas façam com a minha única vida? Não adianta culpar o outro, né? Por que eu não me desapego do que me faz sofrer? E a quinta, que é muito linda, é muito irônica. Existe vida antes da morte? Que a gente sempre pergunta assim, depois, é uma discussão filosófica, até vida teológica. Após a morte, ninguém se preocupa. Mas antes, vida plena, essência. Aí tem um ditado africano que fala assim, que a morte te pegue vivo. Eu conheço. E eu trouxe Desejo uma que a coisa morte para te mim, pegue vivo, eu trouxe uma missão para mim, louca, que é assim, acordar a gente acordada. Aí eu botei esse slogan, o cara não entendeu, mas vai acordar alguém dormindo? Ou acordado, você só acorda alguém dormindo. Porque não é aquela coisa literal. Acordar a gente acordada que está acordado fisiologicamente. Todos nós estamos acordados fisiologicamente. Mas às vezes acordado fisiologicamente e dormindo para o sentido da nossa vida. Profundíssimo. Entende isso? Então, o seu programa tem, entre outras coisas, essa missão. Se uma pessoa que está dormindo, mas está acordado, ouve nossa conversa, outros caras bacanas que você traz, e acordar, eu preciso acordar, eu não estou perdendo tempo, o que é que eu estou fazendo com a minha única vida? Já valeu a pena todo o seu trabalho que você faz, de trazer essas informações tão preciosas. Essas informações e tantas outras frases também, consta no seu livro Pílulas do Bem Viver? Esse livro Pílulas do Bem Viver, ele nasceu até engraçado. Eu atendia numa clínica com um psiquiatra, César Romero, a gente era sócio, Antônio Pedreira, tinha psiquiatras e psicólogos, né? Sim. E psicoterapeutas e tal. E era muito comum fazermos trabalhos conjuntos com o mesmo paciente. Paciente que toma medicação, aliás, é muito bem-vindo. Além da medicação, você tem um trabalho psicoterapêutico. Graças a Deus que a medicina hoje já aceita isso, um ajuda o outro. E aí, quando o paciente vinha, ele dizia assim, o médico passou o remédio. Aí eu passei, eu vou passar também. Doutor, o senhor não tem medo de ser preso, não? Mas o meu remédio é de papel. E aí o cara, qual é o seu problema? Eu estou muito irritado, eu estou raivoso. E ele me deu um Rivotril para me acalmar. Eu digo, então toma a pílula da raiva. Agora a vantagem é que você pode ler 10 vezes e lá não tome 10 remédios não, que você vai ter problema. E aí ficou engraçado, eu criei 50 pílulas.
meu amigo Jordan Campos, que tem uma editora, lançou esse livro. Está esgotado, mas está saindo uma nova edição no papel e tem e-book, né? Através da Hotmart tem e-book. E essas pílulas são isso, são pílulas de vida, medo, raiva, tristeza. Tem uma que faz um sucesso, como lidar com pessoas difíceis. E essas pílulas você está sempre trazendo aí no seu Instagram. Trazendo. Eu agora estou fazendo uma série. Reflexão muito bacana. Estou fazendo uma série, eu seleciono 3. E que é uma coisa que quando eu morei nos Estados Unidos é muito chique, é muito usual isso. O autor, ele marca um dia na livraria, ele vai ler o capítulo para as pessoas, imagine. Olha, que legal. Porque você está lendo o livro de alguém e você fica curioso, o que é que esse cara quis dizer? Você não tem contato. E aí aí tira dúvida, o cara explica, eu botei isso aqui por causa disso, é muito comum. É uma prática muito comum. Então eu estou fazendo isso. Estou fazendo live semanal, eu comecei essa série, eu escolho 3 pílulas. Aí eu fiz agora medo, essa semana, medo, preocupação e sogra. O Big, medo, preocupação e sogra. Big tá vibrando. Big aqui você sabe que ele é igual Lombardi, né? Ninguém vê ele, mas de vez em quando ele larga as pílulas dele lá também. E eu fico aqui sacaneando ele de vez em quando. Qualquer coisa que eu boto Big no meio lá. Ele não aparece, mas como é que ele fica? Ó, imagine, Big, medo, preocupação e sogra, velho. Imagine. A cara, se vocês pudessem ver a cara do Big. Eu comecei, e tá tudo no meu Instagram, Prof. Garrido, né? Essas lives. E a primeira foi, eu já fiz 2 lives, que chama Live de Vida 3 em 1, que vem 3 temas. A primeira foi escolha, inveja, que é um tema que tá bombando. O Zoani Ventura fez um livro que inveja é mal secreto. É a coisa mais difícil do ser humano dizer que tem, e tem. E tem. Todos Ele nós diz temos. tudo, menos inveja, né? É o que mais inveja tem. é ter ou ser aquilo que o outro tem né? E que eu queria ter e que me maltrata muito. E aí vem Freud, que é uma outra pílula, do pensamento comparativo. Freud dizia, não se compare a ninguém. Porque quando a gente se compara a alguém, a gente se compara à máscara social do outro. Sim. E a máscara social do outro é mais poderosa que a nossa. Sim. Por isso que dá essa sensação de inferioridade, aí vem a raiva, vem inveja, se você não elaborar isso bem. Exatamente. Então o cara vê Ailson Lina, bonitão, novo, lindo, inteligente. Pô, eu queria ser esse cara. Você tá vendo minha máscara, né, nego? Que pode até ser, mas não sabemos. Porque tem coisa que não é publicada no Instagram, o carro que tem, esse cara, eu tô com raiva dele, pô, o cara, sucesso da zorra, e o cara ainda é rico, aí conversa. Então é muito interessante, essas pílulas têm ajudado as pessoas a viver, de verdade. Muito bem, professor Garrido, o Big quer falar alguma coisa, pode falar, Big. Professor, essas pílulas aí, algumas delas, a depender da gravidade do caso, não seriam melhores administradas no formato supositório para ter uma É verdade, para entrar mais na corrente sanguínea, né? Mais rápido, né? Ou então no soro. Ai, galera, o Big tá sugerindo pro professor Garrido que transforme essas pílulas em supositório. Ele falou algumas, aquelas bem contundentes, que ele quer experimentar, inclusive, viu? Big vai ser o cobaia. Professor, todos que te conhecem sabem do teu senso de humor elevadíssimo, do seu carinho e respeito pelas pessoas e, sobretudo, como é que eu posso dizer assim, o acolhimento, né? É muito divertida as suas palestras, elas são muito divertidas. E nem parece que você está falando de coisas tão profundas e sérias, que você coloca o humor, fica tão leve das pessoas, ou pelo menos eu, de ouvir, de interpretar, etc e tal. E gosta também de usar muita música, né? Música, muita. Isso é uma marca que ajuda as pessoas, talvez, a interpretarem com maior leveza, né? Dá leveza e tudo que é. Deus vive na alegria, né? Então tem esse ponto. Eu aprendi, minha origem foi muito pobre, assim como a sua, conheço sua história. Minha mãe foi costureira, meu pai padeiro, e a gente morou no Carmo, numa casa com minhas 3 irmãs, eu. E aí, aquela história toda, banheiro fora de casa, rato, toda aquela história que a gente conhece. Eu tinha uma cama, eu tinha um sofá que eu dormia, que era o quarto de TV e costura. E minha avó, essa história é interessante, minha avó morava com outro filho teve problema e ela foi parar lá. Não tinha onde ela ficar, foi parar lá. E foi parar no meu sofá.
Aí foi comprado uma cama de abrir e fechar. Lembra daquela cama? Lembro demais. Cama de campanha. Cama de campanha. Aquilo é uma vantagem gente, extraordinária. Se você dormir colchãozinho desse- um ano dessa com aquilo, você nunca mais tem problema de coluna. É verdade. E aí, minha avó foi a pessoa que eu mais amei. A gente ficava conversando até tarde. Eu tenho na minha memória fatos extraordinários, imateriais. Minha mãe dizendo assim, casa de minha parede, né? Vovó, mamãe era a mãe dela, que era minha avó. Sim. Deixa Vitinho era meu apelido, deixa Vitinho dormir, que amanhã ele tem escola, 2h da manhã. Aí a gente ficava assim, aquele silêncio, daqui a pouco se pocava na risada, aí vinha meu pai. E minha avó descobriu minhas profissões. Minha avó foi minha coach, nem existiam esses termos. Sim. Minha mentora. Mentora. Porque minha avó diz assim, meu filho, conte uma história. Eu digo, minha avó tá tudo errado. A avó que conta pro neto, né? Não, mas você conta, eu adoro, eu dou risada. Divertida as suas histórias. Então, com 9 anos, eu descobri que minha profissão era essa. Ela conta a história. Aí ela dizia assim, que hoje tá na moda o storytelling, né? A história dela, é Storytelling, verdade. que não faz aquela coisa se tornar agradável e enlouquecedora para ouvir. Então você já Minha nasceu na moda. minha avó dizia assim, meu filho, eu tô com uma problemática aqui mental, me ajude aí. Então ela estava me treinando para psicólogo. Então minha avó, ela me preparou para essa coisa que eu tenho. Eu sempre gosto de contar essa história mostrando assim, eu posso me vitimar, ok, enfrentei rato. Aí tinha um pinico, lembra de pinico? Sim. Que você não podia sair que o rato pegava, tinha que usar o pinico. O pinico. Mas eu posso contar com uma prova de superação muito grande. Minha mãe, Dona Flor, que tem o Instagram Flor103 Garrido, 103 anos, lúcida, curtindo a vida. E ela tem um negócio, ela costurou a vida toda, máquina de costura Singer manual. Lembra aquela máquina que fazia? Demais. Hoje ela anda, hoje ela sobe escada, hoje ela anda rápido, com 103 anos. E ela diz, no dia que eu ficar mais velha, eu vou usar bengala. O dia que ficar mais velho, que legal. E aí eu entendo o seguinte, foi o crossfit que ela fez no Diabo da Máquina. Foi mesmo. Porque não há como. Faz sentido, Big. Não há Faz como sentido. você passar 40, 50 anos anos naquela máquina, pedalando naquele trem lá. e aquilo, a musculatura hoje. Então você veja que tudo, o pinico eu conto engraçado, porque em consultório, os maridos reclamam muito, as mulheres reclamam muito dos maridos na hora do xixi. Que nunca acerta. Que nunca acerta. E aí uma disse assim, até no chão ele faz, eu não aguento, eu digo, compra um pinico para ele treinar. Porque a pessoa que é treinada em pinico não erra, Não porque erra. é o tamanho do pinico, é o tamanho... Então, quer dizer, tudo que eu passei, é interessante isso, tudo que eu passei, aquilo hoje foi um ganho extraordinário. Então, tudo que eu Maravilha. posso reclamar é sua história. É a nossa sua história história. é isso, nossa história é isso. Professor, nos seus casamentos, suas celebrações fantásticas, todas elas recheadas com bastante humor, com bastante leveza, elas são um show de humor, né? De bom humor. Então você está muito cotado para essas celebrações de casamento. De casamento. de Agora formatura, civil também. Civil Casamento também. civil. É o antigo juiz de paz. Juiz de que paz, chama, que ele faz o casamento que é fora do cartório ter efeito civil, ou seja, a pessoa pode, através daquele casamento, tirar a certidão de casamento. Tem feito muitos casamentos, professor? Muito. Fiz sábado 2, assim, 2, 3. E assim, eu sempre falo o seguinte, as 7 pílulas, minha fixação com pílulas, 7 pílulas para o casamento sempre durar. Vamos a elas, Vamos então? a ela. Cadê Big? Ô, Papel e Big, caneta, Big. papel e Por isso caneta, que- Big. Não, isso aí não. Já fiz isso uma vez comigo, não vou fazer de novo, não. 4 com a Tranquilo, letra que eu A. tomou supositório agora na primeira pílula. Vamos lá, 4 com a primeiro. letra A e 3 com a letra P, que serve para a vida. Vamos ver. Primeiro, afinidade. Os gregos falavam, case com quem você gosta de conversar. Porque tudo vai passar e isso vai ficar. O amor, ele começa no diálogo, ele termina na falta do diálogo. Então, conversar, ele tem um teste. Pega o carro, vai até Porto Seguro, não dá carona a ninguém. Você e a mulher. Se chegar lá e tiver assunto, tá tudo bem Tá tudo ainda. bem. É. São que 800 quilômetros, aqui lá, 800 1000 quilômetros. mas ainda faltou aquele assunto, então boa. Aí vai durar esse casamento. Vai durar, casamento durar. Segundo, a admiração. Mas não a admiração da paixão, a admiração adulta, entendendo a dor e a delícia do outro ser como é. Mas no conjunto da obra,
eu admiro e eu me orgulho da escolha que eu fiz. Então, o casamento, ele pede essa maturidade. Dona Flor, que eu citei há pouco, tem uma frase assim: não há bom sem defeito. Olha que riqueza isso, né? Não há bom sem defeito. Sem defeito são os santos, que não estão afim de casar com ninguém. Então, a gente tem que se virar com os humanos. Se não tivesse defeito, vai ter outro. É verdade. Terceiro, atração. Não atração apenas do eros, né, sexual. Atração Sexual. de querer estar junto, Do querer estar filos. perto. Do filho, talvez, né? Não aquela coisa do se sentir bem. São 3 amores, né, importantes. O amor, o alto amor, o amor pelo outro e o amor pela relação. Uma relação gostosa, você quer chegar em casa, você gosta da convivência. Então existe inteligência conjugal, que é uma coisa importante para manter o sentimento. É melhor, então, ser feliz do que estar certo, é isso? A inteligência Isso, conjugal? sempre. Que vem da inteligência emocional. Sim. Então, a atração vai acontecer uma coisa maravilhosa, que você vai deixar muito ali com isso, eu sou seu biógrafo, que é saudade. Toda vez que a gente sai da vida, de um casamento, de um emprego, a gente deixa saudade, é ótimo, ponto. Saudade é um pedágio por algo que foi bom. Quando não deixa saudade, deixa o que é alívio, que é péssimo. Péssimo. Aí a mulher chegou lá, pô, meu marido falou que ia passar uma semana viajando, eu fui pro banheiro, Casamento comemorou, já tá em ruínas. comemorou Comemorou a falta do marido, a imagina. ausência. Ele é insuportável. Então, é atração nesse sentido e amorosidade, que é o amor ágape, quando eu sou feliz, Sim. vendo o outro feliz. É um amor generoso, é um amor mais lindo que existe. Perdão, casamento é casa de má memória. A gente fica guardando muita coisa. Então, segue o jogo, resolveu, segue o jogo. Perdão. Paciência, porque o ritmo é um, o jeito de ser é outro. E persistência. Tente outra vez. Os amores líquidos, que estão aí bombando, é muito dessa sociedade imediatista, que não tem paciência mais para nada. Os jovens querem enriquecer rápido. O cara não casou, já separa, já não sei o quê. E não é aí, você precisa ter um tempo. Nem aquele casamento que tinha antigamente, que ficava infeliz e não separava, que não é a fórmula, nem também você não entender que casamento é o quê? Dá trabalho, é investimento. Os opostos não se atraem, os dispostos é que se atraem. Que legal. Disposto a fazer aquela pessoa feliz, a investir. O relacionamento não é um bom relacionamento, não é um ato de sorte, é um ato de trabalho, de vontade. Eu quero que seja bom e vou trabalhar arduamente para isso acontecer. Já foi a 7ª? Foi a 7ª, persistência. Eu estou viajando 3P cheguei a e me 4A. perder, porque na verdade todos nós, inclusive estou falando por mim, é lógico, né? Vive essas 7 aí e você estava discorrendo sobre elas e eu acompanhando e me encontrando, me reencontrando, me libertando, estava fazendo tudo que assim, as 7 pílulas estavam falando. O amor não é saco de pancada, então se não tem inteligência conjugal, se não tem um investimento, vai morrer, entende? Professor, o homem, né, o ser humano, ele é biopsicossocial. Isso. Né? Não vamos falar aqui do biológico, nem de árvore genealógica, nem um pouco do psíquico, mas eu quero falar exclusivamente do social. Isso, boa. Né? Esse momento que nós estamos atravessando, né? Não falar que é uma transição da Terra, que é um movimento, não falar nada disso, falar dos habitantes atuais, né, que estão aqui. Sobretudo, essa juventude que ainda, uma parte da juventude, lógico, que ainda não consegue se encontrar nem nos estudos, nem no trabalho, nem na sociedade e nem neles mesmos. Isso eu digo porque eu trabalho com esse tipo de pessoas nessa faixa etária e que é um desencontro emocional muito grande. Não sabe para onde quer ir, nem onde está e questiona aquilo que não conhece. Olha que loucura. Quase que eu te fiz agora uma confusão mental uma com isso. Uma arrogância, né? Me discorre mais sobre esse primeiro, momento. como eu falei da sociedade. Uma sociedade, depois eu vou falar de jovens frágeis, jovens líquidos. A sociedade, ela está muito entorpecida. Eu ia falar antes, eu fiquei com vergonha, drogada. Mas não é ofensivo, é um dado. Drogas lícitas e ilícitas. No Brasil, o maior consumo de remédio é Rivotril. Rivotril é o remédio mais consumido no Brasil. Olha, não sabia desse dado. Alprazolam é o segundo remédio mais consumido no Brasil. As drogas sociais, bebida, nada contra, mas sendo usada para se buscar uma alegria.
Mas essas alegrias, elas são de fora para dentro. Falsas alegrias. Não são uma alegria com prazo de validade. Não é a alegria do serviço que você tem. Você é um cara que tem uma vida ativa, então você vibra, se diverte com esse serviço. Com certeza. Aí você tem uma sociedade hedonista. Nunca vivemos tão níveis baixos de espiritualidade, que tem até religião, mas às vezes não tem espiritualidade. Então, muito hedonismo, aquele prazer pelo prazer. Os jovens, imediato, os jovens estão muito frágeis, não aguentam problema, de modo geral, falando em questão de, né? As causas, né? Superproteção dos pais, um grande erro, de assim, meu filho não vai passar pelo que eu passei. Não vai formar tá esse aí. adulto como ele é. Como ele é, exatamente. Então, muita superproteção. Ele precisa passar, tomar o lugar, né? Resolver o lugar, tomar o lugar. Essa empatia mal resolvida, mal encarada. Mal Não é encarado. tomar o lugar do outro. Aí a pessoa liga pra mim e manda um zap assim, professor Garrido, lhe vi lá no programa de Ailson Lino, legal. O senhor atende meu filho? Estou resolvendo aqui pra ele, vou mandar o Pix, quanto custa? Ele atende, qual é a idade dele? 28 anos. Imagina, Big. Isso não é uma crítica, verdade. entende? Isso é uma realidade a ser Realidade. entendida. Aquela pessoa está completamente fragilizada. Ela não consegue a superproteção, não consegue daqueles pais que amam ele profundamente, mas que não entendem enquanto isso é maléfico. Inclusive, enquanto ele não matar a função do pai e da mãe, ele não se é um diversifica. princípio psicanalítico. Lógico, é o inclusive. princípio. Aí você tem também o seguinte, as redes sociais, que são maravilhosas, mas ela vende essa falsa ilusão. Os influenciadores, né, os famosos influenciadores, eles que vendem cursos, nada contra, mas ele vende, olha, compra meu curso para você enriquecer. Só que quem enriquece é ele. É lógico. Porque daí tem a história da pá. É maravilhosa essa analogia da pá. Na corrida do ouro americana, tinha um vendedor de pá. E o vendedor de pá, ele vendia pá. Com a falsa promessa que o cara ia achar ouro se só bastava comprar pá. Então o cara comprava pá e a maioria nada acontecia, porque botava em casa e ele não dizia que aquela pá por si só não vai resolver Não vai o resolver, problema. tem que cavar. Tem que usar. Então o vendedor de pá, ok, ganhar dinheiro, e uns 5% ganhar dinheiro, que era o cara que pegava aquela pá e usava como uma ferramenta, um instrumento. E a maioria comprou de onda e não fez nada e com raiva jogou até a pá na cabeça de alguém. Então é entender isso, entender, nada justifica você não ter um esforço pessoal e querer se dar bem tão rápido. Então a juventude que não lê, o celular ele trouxe isso, esse distanciamento, uma sociedade muito voltada para o ego, em que as pessoas elas têm assim um sistema de ilusão muito grande, né? O ego ilude. Nós estamos saindo de seres humanos para teres humanos. Entende? Problemão. Eu fui dar uma palestra, foi muito engraçado, porque às vezes eu digo assim em palestras, já disse na cultura, que é uma analogia, nunca tinha acontecido, é uma alegoria, melhor dizendo. Se eu sair daqui e for dar uma palestra, aí a pessoa da empresa oferece o estacionamento. Se eu chegar de BMW, eu tenho um valor. Mas não é o BMW que é o problema, entende? O meu valor está no BMW. Está Se eu no for BMW. de, sei lá, Fiat Uno, que é um carro lindo, bacana, eu tenho outro valor. É lógico. Se eu chegar de ônibus, eu nem dou a palestra. Eu até vou mais além. Se você chegar com a camiseta igual essa que eu tô usando, que o senhor tá usando, sim. tem um valor. Chegar com um terno Sim, de uma mas aí- marca aí, de uma grife, tem outro valor. Mas aí que tá, eu fui dar uma palestra numa escolinha, foi muito engraçado, porque era assim, numa rua eu levando o ex e me levando, em Brotas, e aí eu vi que era uma palestra de criação de filhos para pais e mestres. Eu tenho uma fórmula para criar filho que é o DRAW, dedicação de qualidade de tempo, reforço positivo, alinhamento pai e mãe e limites. Sim. Aí eu ia lá explicar isso. Aí eu vi a placa da escola e na entrada da rua tinha uma batida, uma colisão de carro e estava tudo parado. E eu vi uma vaga. Eu digo, vou parar aqui e vou andando, porque o colégio está ali. E eu chego andando e eu não me toquei que eu falava isso. Se eu chegar andando, eu não dou nem a palestra. Quando eu cheguei lá, tinha 2 porteiros, essa história é maravilhosa. Aí um falou assim, cadê seu carro? Não sei se eles tinham guardado uma vaga.
Aí eu disse assim... Se identificou que era o palestrante? Não, eu falei, ó, vim dar uma palestra, boa noite, professor Garrido, vim dar uma palestra, o pessoal deve estar aí no auditório e tal. Ele disse, tá bom, e cadê seu carro? Eu digo, eu não... Aí eu podia ter dito a verdade. Eu parei ali e tal, mas eu quis fazer o laboratório. Sim, sim. Aí eu digo, eu não tenho carro. Ele, não tem carro? E o outro, porque baiano, eu sou baiano, né? Baiano pra se meter na vida dos outros é daqui pra ali, né? E o cara falou assim, mas não rolou nenhum Uber? O cara confrontando minha pobreza, velho. Aí eu digo, Que palestra vai ser essa? Que Uber é esse, rapaz? Você é maluco nessa crise? Eu vim de ônibus aqui é difícil. Ele aí, a história que você falou, cadê seu documento? Ou seja, eu já entrei numa rota de desconfiança. Exatamente. Se eu chegasse de paletó e gravata, que você está dizendo, já passava. E carro importado, eu assaltava o colégio. Agora, quando eu me referi à minha camisa e à sua, a minha não tem marca nenhuma. Mas a sua tá mais bonita. Mas a sua que tem uma minha. marca aí, ó, que já te dá muito mais valor que a minha, que não tem mas a marca. sua tá mais bonita, assim que então empatou. A sua tá bonita, inclusive a sua tem uma grande marca aí, a minha não tem. Tá certo. Então a minha é muito... Olha lá, ó, a marca do de Big lá. A Big é estourada. Estouradão. Olha lá, bota na Band, essa é a mais importante. Mas é a nossa querida casa. Não, mas aí o final dessa história, Big, é fantástica. Porque na hora que eu tô ali tentando entrar, não consegui entrar. Aí a diretora viu da escolinha, uma escola pequena, uma janela assim, que ia ser um auditório. Não, ela interfonou, né? Não ficou gritando. Ela interfonou, eu vi que tocou. E ela disse algo assim, olha, professor Garrido que tá aí, menino, libera professor Garrido. Os pais já chegaram, os professores já estão aqui, eles aí agilizaram e tudo. Só que quando eu entrei, eu vi que eles ficaram falando de mim. Eu imagino, depois dessa recepção... E foi uma maravilha, porque um falou assim, que palestrante fuleiro... Eu tenho que botar nos meus títulos internacionais. Cara, palestrante fuleiro. Eu tenho que botar, eu ensinando em 2 faculdades na Espanha, título internacional nos Estados Unidos, eu tenho que botar isso aí. E aí foi engraçado, porque o outro que era mais filósofo, assim, esse é mais quebrado que nós. Então, ou seja, é uma sociedade... O professor Garrido é uma onda, né? Distorce tudo, tá tudo distorcido. É verdade. Os presentes imateriais, eles não têm nenhum valor. Então, isso... E os jovens e as crianças estão modelando isso. É verdade, e modelam o tempo todo. Isso o tempo todo. E agora, professor, essa questão de modelagem, né? Os jovens e as crianças, com essa onda de TikTok, dessas maluquices das redes sociais, estão modelando outras coisas, outras pessoas, outros... Mal intencionadas. O perigo vem pelo celular. Eu quero agora abordar esse assunto, professor Garrido, que está realmente, vamos dizer assim, preocupando todas as famílias. Porque crianças, dependendo, eu acho que é a partir, sei lá, de uma faixa etária bem tenra de idade, já está com um trem desse na mão, porque assim, ó, preso no quarto, tal. O que fazer com isso, professor? Eu vou falar aqui uma coisa que eu acho que ajude sua galera. E eu vou entrar nessa parte da criança. 4 fases dos relacionamentos pais e filhos. De 0 a 10 é a melhor fase. Quem tem filho dá trabalho, mas é a melhor fase. O filho troca tudo para ficar com o pai e mãe. A gente não sabe o tesouro que a gente está jogando fora. E aí eu vou entrar o celular daqui a pouco. Vou continuar só para fechar. 10 a 20, adolescência. Que aí é aquela fase, construindo o ego próprio e confusão e tudo mais. De 20 a 40, o filho vai voar. Então eu digo para as pessoas que eu atendo, reforce o conjugal de vocês. Porque na hora o filho vai embora. E tem que ir mesmo. O filho vai, é aquela música de Zezé de Camargo e Luciano, né? O filho vira passarinho e quer voar. E de 40 em diante é abandono ou gratidão. Então esse é o grande resumão dos relacionamentos. E de 0 tem mais a 10, abandono ou gratidão hoje, professor? Mais abandono. Infelizmente, mais abandono. Filho é um investimento de risco. Não estou desanimando ninguém. É a coisa mais maravilhosa que existe, mas é um investimento de risco. Esses abandonos, eles estão repetindo o que os pais também fizeram com os avós? Pode ser uma modelação do que os pais fizeram e que aí você, por exemplo, as crianças estão vendo isso. Como é que você está tratando os seus pais? Seus pais. Né? E assim, de 0 a 10, voltando para o celular, como a criança dá muito trabalho e hoje o mundo tem muitas distrações, muitas dispersões, o próprio celular para o adulto, aquilo hoje já está se tornando uma droga. O uso excessivo
do celular. É um vício como outro qualquer, como uma droga, como o álcool. Ele dopamina a pessoa completamente. E aí ele dá o celular ao filho naquela de se livrar um pouquinho. Olha, ele vai ficar aí vendo alguma coisa e ele vai me deixar aqui em paz. Dando uma droga cuidado, pro filho, né? cuidado. Fiscaliza. O que você puder demorar para dar, demore. Eu vou dar no que vem. Já ganhou 6 meses, joia. Segura aí, é um investimento na saúde mental do seu filho e fiscalize, não entre nessa não, porque a criança não tem uma capacidade de discernir o que é bom para ela ou não, ela está pensando no imediato e tem muitas pessoas mal intencionadas, tem muitos riscos. Antes você via, na minha geração, um pouquinho mais velho que você, eu estava em casa, você estava em casa, a mãe da gente ficava delícia. Cadê meu filho? Tá no quarto. Oh, meu Deus, que coisa boa. Vou dormir em paz. Hoje é o contrário. Hoje é o contrário. O perigo tá lá no quarto. Tá lá no quarto. Então, essa coisa de você ficar trancado, filho. Eu vejo muitos relacionamentos pais e filhos que são papéis burocráticos, protocolares. Então, crie intimidade afetiva com o filho de vocês. Porque isso é um investimento para todo sempre. Entende? Agora, professor, há uma dificuldade, talvez, eu não sei exatamente se eu estou correto, nessa questão dos pais educarem os filhos. Hoje, com o acesso a tudo isso que a gente está falando agora, os filhos já vê que tem os tais direitos, está invadindo minha privacidade. Eu estou falando de crianças que falam com os pais. Isso. Até falam, eu vou dar uma queixa no juizado de menores, isso é uma invasão, isso é aquilo. Vão fazer uma loucura comigo, que às vezes é real e às vezes é chantagem. Às vezes é chantagem. Como que lida com esse momento, eu acho professor? Que, no fundo, é voltar aquela coisa dos valores, sabe? A gente acho que esqueceu um pouquinho esse negócio dos valores, porque é a única chance que a gente tem. É primeiro vigiar, filtrar e tentar passar valores. O exemplo é muito importante, que o pai passe isso, a mãe passe isso, valores, exemplo, integridade, sabe? Não adianta por exemplo, os nutricionistas falam, né? Não toma coca, mas o pai está tomando. Aí o filho diz, poxa, esse negócio é bom, eu só não posso tomar, mas ele toma. A mesma coisa. Cobrar valores, mas também ter valores. A velha palmadinha doutrora, ela funciona ou não funciona hoje? Ela hoje está abominada, né? Sim. E culturalmente não era nada demais. A gente, na nossa geração, tomou. Eu tomei muitas. E ninguém ficou pior, ao contrário, ficou melhor. Hoje, no contexto atual, a gente prega mais conversar, mas o limite. É por isso que o DRAU vem fechando o limite. Sim. O limite, as crianças pedem limite. Então a gente tá vendo pais também muito frágeis, que não conseguem dar o limite, que tem pudor de dar o limite. Eu recebi outro dia na minha clínica um garoto de uns 8 anos, o pai e a mãe. E eu tenho lá, engraçado, são os símbolos, né? Eu tenho uma poltrona, que é um divã, uma outra cadeira confortável e tem uma menos, eu quase nunca recebo 3. O menino foi logo para o melhor lugar. E aí o pai ficou ali espremido, a mãe lá na outra. E aí a mãe falando quase que em desespero. Doutor, fala com ele para ele não tomar refrigerante. Ele acorda meia-noite e toma refrigerante. Fala com ele. A criança tinha 8 anos. Fala com ele. Mas o desespero dela de que alguém pudesse exercer aquilo e trouxesse um pouco de limite, ela querendo um aliado para isso. Mas aí quando o menino se pronuncia, que ele ouve isso, aquela coisa, você não sabe se ri ou se chora, né? Porque ele vai, eu tomo mesmo. Então o limite é importante. Imagina. E se você não der o limite em casa, mãe e pai, a escola vai tentar dar, mas não vai conseguir tanto, a polícia que vai dar. É engraçado. A sociedade que vai dar. O senhor falou numa coisa muito bacana. Existem pais, né, nessa sociedade atual, parece que está
essa é a minha posição, havendo uma inversão de valores. Isso, perfeito. Acham, então, que a escola é que é responsável pela educação do filho dele, que, na verdade, a escola é responsável pelo conhecimento geral. E Agora, reforçar aquela educação doméstica, que não tem. Mas os pais estão entregando isso às escolas e estão isso abdicando, é um equívoco, né, abdicando, claro, estão abdicando. Infelizmente. E responsabilidades que são inatas. Lógico. No papel do pai e mãe. Sim, do pai e mãe. Entende? Agora, também, professor, a gente vê nessa sociedade aí tanto desnível, não, tanto desmantelo na família, né? Esses casamentos, entre aspas, de plástico. Eu falo de plástico assim, já casa pensando em separar. Líquidos, né? Líquidos, como você falou da Os amores líquidos. Os amores tem um livro, líquidos. isso. E aquela Balme. história de... Como é que eu posso dizer? Eu vejo os casais até não casados propriamente, mas namorados ou noivos, ou ficantes, que agora tem outros, né? Tem outros tipos de relacionamento, né? Nomenclaturas, né? De outra forma de relações, em de que o homem trabalha, a mulher trabalha, ninguém sabe quem é quem, quanto é que ganha, quanto é que investe, Isso. a sua parte aqui, a minha parte Isso. cá. Essa sociedade está certa nesse casamento? Não, até bom você trazer isso, que eu vou falar de algo um pouco mais que eu vejo muito em consultório. Por exemplo, é muito importante, são os papéis sociais. Então você é casado, você tem filho, tem um primeiro papel que é do eu. A gente não pode nunca se anular. Tem um circuito divino, eu me amo e eu te amo. Toda vez que eu inverto isso, eu quebro a cara. Então, eu amar alguém, eu tenho que primeiro me amar. Eu me amo e eu te amo. Eu te amo. Eu tenho flores e eu te dou flores. Aí tem o papel de marido e mulher, que é um papel que precisa ter o valinar de casal, precisa ser preservado, porque senão o papel de pai e mãe engole o papel de marido e mulher. Eu vejo muito em consultório. Aí aquele menino que está dormindo o tempo todo no quarto com a mãe e o pai, então o sexo já foi. Já foi. Qualquer passeio, mas ele tem 1 ano, vamos leva para lugares inadequados para uma criança. Então, eu falo, pais, cria um Vale Night, não mata seu casamento, não. Aquele dia, porque dá para o tempo, dá para tudo. Você vai sair só, antes de sermos 2, somos 1. É saudável que você mantenha isso. Isso é importante, essas três fases. Essa simbiose que você, tudo que tem que fazer com o outro, não é por aí. Não. Com relação ao casamento que o senhor falou, essas 3 fases do amor, né? O eros, o filos e o ágape, tem que ser bem vivido na época de cada um, claro, né? Claro, tem espaço para tudo. Então tem o casal, a gente vai para um motel, a gente vai para um hotel. Essa viagem vai ser papai e mamãe. Isso. Vai ficar com um grupo de apoio, vovó, seja lá o que for. E tem um dia que sai todo mundo. Aí o papel de pai, de mãe e filho. De mãe e filho. Então essa organização, ela é muito saudável. Toda vez que a gente tenta inverter isso, vai dar problema no futuro. Já está desenhado isso. A gente vê, professor, aí é polêmico abordar esse assunto, porque é muito delicado e legítimo. Isso. Né? E legítimo, né? A gente vê, por exemplo, os casamentos homoafetivos, né? Uhum. Que é normal, é natural, é legítimo, né? Eu não tenho nada contra, eu apoio, tá? Qualquer tipo de amor vale a pena. E como ficam essas crianças adotadas por esse tipo de relacionamento numa visão psicológica? Eu vejo casais homoafetivos que têm filhos muito bem criados e casais heterossexuais que não têm ou vice-versa. E vice-versa. A questão É verdade. não é essa. A questão é que a coisa fique bem desenhada, fique entendida, haja muito diálogo com a criança, porque é o amor. Eu realizo muitas cerimônias homoafetivas, tanto duas pessoas do sexo masculino como do sexo feminino. E eu acho espetacular. O amor venceu. É verdade. Eu acho espetacular também esses casamentos. É tem muito amor. legítimo que eles queiram dar. Porque você já imaginou uma sociedade que fosse a maioria homossexual e alguém fosse hétero? E que ia sofrer também, então não é justo. É legítimo, mas é sempre bom um acompanhamento na escola, um psicólogo, a gente se orientar para dar o melhor, entende? Para trazer aquilo que, a princípio, por si só, não traria nenhum problema, entendeu? Muito bem, eu puxei esse assunto para daí ser um gancho para um outro assunto que é realmente abominável, um assunto que eu particularmente acho que é uma das piores como é que eu posso dizer assim, ações da humanidade.
o diabo do preconceito, É. seja lá qual for. Perfeito. Né? Eu acho que dentre os preconceitos, né, todos eles são sacanas, desculpa aquelas expressões, Não, claro, tá? Desculpa aquelas perfeito, expressões. perfeito. Mas eu acho que um dos preconceitos mais vil, mais como é que chama? FDP, né? FDP, É racial. é. Crime. Eu acho que a pior desgraça da humanidade é o Não, preconceito e assim, racial. ó, eu teve um caso até interessante. Uma moça, ela me procurou com a demanda de que ela queria sair da pista, né? Então eu sempre brinco, né? A pessoa pode estar casado com alguém, uma relação estável, e pode estar na pista. Não tem um vantagem que o outro. Todos são momentos da gente. Sim. Pista a gente já teve, está ou estará, né? E aí eu que até criei, eu tenho no meu Instagram, engraçado, 7 dicas para sair da pista. Tem essa postagem. E aí ela fez e conseguiu. Aí ela ficou muito alegre e tudo, era um sonho que ela tinha, viver com alguém, é uma escolha de cada um. E aí ela foi. Depois de um tempo ela volta. Eu digo, o que é que houve? Voltou para a pista? Ela disse, não, mas eu estou pensando em voltar. Olha como são as coisas. Aí aquela frase que a gente começou de Sádia, né? O que é que eu estou deixando que as pessoas façam com minha única vida? Ela disse, não, é porque as pessoas estão me dizendo que esse relacionamento dela com alguém não faz sentido para elas. Olha, as como pessoas são estão me ousadas. dizendo, as pessoas são Eu fico ousadas. chocado como uma pessoa pode ter. Aí você vive como você a vida toda e alguém de fora, isso é de uma arrogância, isso é de uma petulância. Sem Querer tamanho. saber mais do que você, o que Da faz sua sentido própria ou não. vida, né? E ela está preocupada. E quando você vê, é isso que eu queria dizer, quando você vê isso, sempre tem um preconceito. Ou é alguém mais velho com mais novo, ou é alguém que é preto com branco, com amarelo. É. Por quê? Porque Um gordo com magro, por aí vai. Fugiu da normose. Não, não, E aí as pessoas se sentem desafiadas. Que ousadia. Olha, não tem nada pior. A gente é assim, por exemplo, eu tenho vontade de fazer algo, mas não tenho coragem. E alguém faz. Porque ele eu tá fico com raiva daquele alguém que ele faz. Ele está expondo a minha mediocridade. Isso a gente vê no trabalho. Isso a gente vê, inclusive, Vê no mundo corporativo. no corporativo. E também vê também no como é que chama? No homossexualismo, as pessoas que são... às No vezes, armário. No também, armário, né? exatamente. Então, elas na são homofobia, né? Querem matar... Porque como ousa o cara, eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem, o cara faz essa homofobia, é isso aí. E outra coisa, no trabalho é muito interessante, porque outro dia eu estava numa empresa fazendo a consultoria e identifiquei isso. Tinha uma pessoa que era fora da curva. Ele era muito bom. E tinha uma entrega... Era inteligente antes de tudo, porque a gente tem uma fórmula assim, se você ganhar mal, faça um trabalho espetacular, porque você só tem essa chance de você sair dali ou alguém lhe ver. Sim, sim. E aí ele era espetacular, o cara. Só que aí como é que funciona a psicologia de grupo? Quando a pessoa, tá todo mundo na maré mansa, então o problema não é de ninguém, é da instituição. Quando um sai, é um pouco a releitura do mito da caverna. Sim. Que o cara foi lá e mandaram matar, mandaram prender. Então, quando o cara sai e começa a se destacar e tem um compromisso de entregar o melhor, os outros, como é que ele ousa fazer isso? Expor minha mediocridade. Pois é. E aí às vezes a turma até se une, viu? A turma se une para atacar isso é tão comum. aquele vírus, né, ofensor. Então, gente, cada vez mais é se blindar. É se blindar porque tem um ditado muito bonito, estoicista, que fala assim, ninguém com o que diz ou faz pode me fazer bem ou mal. Então, repete, professor, por favor. A gente ter essa independência emocional em relação às pessoas. É um processo, você vai caminhar para isso. Ninguém com o que diz ou faz pode me fazer bem ou mal. É de um histórico que é o Marco Aurélio? Marco Aurélio. Professor, antes e pós-pandemia, né? Existe aí um divisor de águas, que a humanidade vivia de um jeito, de uma forma, com um formato, tal. Durante a pandemia, vivemos a pandemia, os sobreviventes da pandemia, aí inclusive vai a tecnologia trazendo novas frentes, e pós-pandemia. O
que é que foi bom, o que é que não foi, o que é que restou, o que é que ainda tem para acontecer? Olha, a pandemia, ela expôs muito, né? Expôs relacionamentos, as pessoas que tinham muito a fuga, né? Hedonista, então ficaram extremamente estressadas, porque ali era um compromisso de você com você, né? De buscar essa felicidade de dentro para fora. Se imaginava até que o mundo ia sair melhor. Infelizmente, as pessoas esqueceram rapidamente da pandemia. Mas sempre alguém pode tirar partido. O que fica disso tudo, do aprendizado da pessoa, é entender o seguinte. Tudo que acontece, sofrimento é bênção. Então, tudo que acontece pra gente é um amor fati. Se a gente for estudar amor fati, é isso. Tudo Do caminho, tudo né? Do vem, amor, o caminho, ao destino. Para o nosso crescimento. A pandemia veio para o nosso crescimento. Né? E claro que agora não é linear. Pessoas tiraram mais partido do que outros, perceberam o sistema de ilusão que a gente vive. Mas nada linear, nunca foi. E nunca foi, porque é assim. Tem a felicidade. Um dia eu pergunto lá, tem um dia que eu pergunto a meus pacientes, onde anda a sua felicidade? Aí um fala assim, no dia que eu me formar eu vou ser feliz. Aí eu falo, no dia que eu juntar um dinheiro eu vou ser feliz. No dia que eu me aposentar, aí eu vou ser feliz. Aí teve um outro dia, foi engraçado, no dia que eu sair do Serasa, aí que eu vou ser feliz. E isso é uma idiotice, porque a felicidade nunca é banana de chegada nenhuma, é trajeto. É trajeto. Felicidade é trajeto. A cada passo você descobre ela, Então você vive o agora. De manhã, são catarses, felicidade né? é a busca do presentismo. Você está no aqui e agora. Igual aqui, gente. Combatendo, porque os dois ais que tiram a nossa paz, eu vejo em consultório, arrependimento e ansiedade. Águas passadas não movem moinho e fantasia catastrófica de futuro. Então eu fico lá no passado, fico no futuro e a gente se manter no presente. Acordou de manhã, eu sempre falo, aquele dia, a vida tem dias ordinários, que é a maioria, dias comuns, ordinários e dias extraordinários. Qual é o dia extraordinário? Formatura de filho, eu formei minha filha em medicina, uma alegria. Casamento, nascimento do filho, vim no programa de Elcio Lima. Oh, que maravilha! Extraordinários. Que beleza! Qual é o segredo? O segredo é assim, transformar o ordinário da vida em extraordinário. É o extraordinário. Então, você acorda de manhã, vou dar um exemplo para fechar. Você acorda de manhã, agradece, porque 500 mil pessoas morrem dormindo por ano. Você acordou, já agradece. Vai tomar um banho, aqueles que gostam. Gente, aquilo é uma delícia. As pessoas estão É só pensar em quem não toma banho, quem não tem condição. Assim, tem uma coisa engraçada que o cara falou assim. Eu perguntei a um paciente e ele diz assim, não, quando eu saio do banho eu não lembro se eu passei ou não shampoo. Aí entra de novo. Porque aquele banho não tem presença. Então você não saboreia esses pequenos prazeres. Quem está ansioso e está se alimentando, comendo, nem percebe que comeu, nem o gosto tem. Então, em Cidade dos Anjos, aquele filme lindo, Sim. Quando o sujeito não quis mais ser anjo, quis ser homem, a primeira coisa que ele fez foi tomar um banho. Tomar um banho. O Nicolas Cage. E aí o café da manhã, que eu adoro aquele café de padaria, aquele café, esse pão com ovo. Maravilha. Isso é uma delícia. Então, se você conseguir extrair felicidade disso, resolver o seu problema. Pois é, professor, aproveitando esse gancho de resolver problema, eu quero dizer para você que está com um problema de locomoção. Você precisa trocar o teu carro por um mais novo ou comprar um carro novo. E o caminho certo para isso é o consórcio Chevrolet. Ele está fazendo 100 anos no Brasil, a marca Chevrolet, e o consórcio faz 47 anos. Nessa festa de aniversário de 47 anos do consórcio e de 100 anos da Chevrolet no Brasil, você é quem ganha o presente. Se você apontar a câmera do teu celular para o QR Code que está aqui na tela, o teu contato vai cair no nosso time de vendas. E esse nosso time vai ter um atendimento à la Professor Garrido. Um atendimento humanizado, vai entender quais são as suas necessidades, vai confrontá-las com as nossas possibilidades e juntos, com certeza, nós vamos encontrar aí uma solução para o nosso problema, que deixa de ser: você quer comprar um carro, eu tenho um para te vender. Portanto, somos iguais, estamos em duas pontas aí distintas, mas no mesmo barco, vamos dizer assim. Consórcio Chevrolet não tem juros. Você pode utilizar o seu carro como lance e ainda levar um troco.
Você pode dar o lance fixo, que nesta modalidade todos serão contemplados com apenas 30%, ou o lance livre. E se você não tem nem lance livre, nem lance fixo, não se preocupa não. A Chevrolet pensou em você. Existe o lance embutido, onde você pode utilizar um percentual da sua própria carta de crédito para dar de lance. É como se você tomasse um empréstimo no banco para dar de lance. A diferença é que esse empréstimo é da própria carta e você não paga juros. É como se estivesse tomando esse dinheiro do pai ou da mãe ou do irmão que não cobra juros, né? Já quem está falando aqui em pessoas, em sociedade, em família. Então, amigo, tome iniciativa. Para andar 1000 milhas é necessário dar o primeiro passo. E o primeiro passo para o seu carro novo ou um seminovo é através do consórcio Chevrolet, da fábrica para você. Professor, me desculpe, eu nem falei com o senhor que eu ia fazer esse merchan aqui. E acabou, o Big aí já deu uma ideia, o professor, desculpa aí, ele não falou. Quando a cultura fizer 147 encontros, a gente une as duas mãos. Ô, maravilha! Professor Garrido, chegamos aqui, né? Estamos chegando ao nosso final. Lindo, nem passou, nem senti. Nem senti, rapaz, nem... Foi um tapa, né? Ô, Big, e o supositório tá valendo, da saída daqui o professor vai levar. Ele vai falar que você nem vai sentir tomar essa pílula. Viu? Patentear essa ideia de Big. Professor, muito bom tê-lo. Conhecer o professor Garrido pelas redes sociais, quem conhece, é muito bom. Mas conhecer o professor Garrido pessoalmente é muito melhor. Portanto, você que tem suas empresas, que quer fazer aí um treinamento de vendas, você quer fazer um treinamento com o seu pessoal, quer fazer uma palestra de liderança, contrata o professor Garrido, que você, além de tudo, de ter tudo de bom que essa figura maravilhosa tem para te passar, você ainda vai rir muito, porque ele é muito, muito, muito engraçado, com um bom humor extraordinário. Você quer fazer uma cerimônia na sua casa de casamento, de aniversário, de batizado, de bodas, seja lá o que for, ou simplesmente um domingo você quer reunir a família, contrata o professor Garrido, vai ser maravilhoso. Professor, quais são os meios de comunicação que as pessoas te acham? O meu Instagram, Prof. Garrido. Esse Instagram tem o meu WhatsApp, que é eu mesmo que opero, tá lá aberto. E o do casamento é Celebrante Professor Garrido. Então, qualquer um dos dois fala comigo. Rapaz, conversar contigo é algo inenarrável, vamos dizer. É uma conversa que eu não sei mais narrar. Olha, conversa inenarrável. Não dá para muito bom, não dá para passar para a galera o sentimento que eu tenho. Bom. Primeiro que eu te respeito muito como profissional, né? Com a nossa amizade e que com aprendizado. Aprendo muito contigo, cara. Tu é fantástico, viu? Aí eu lembro aquele curso que a gente bolou. Noite de vendas. Noite de vendas, que a gente, eu acho que foi uma desculpa para se encontrar e bolar coisa. É verdade. Falava 1 hora de outro assunto e 5 da noite de vendas. Da noite de vendas. E era mais um pretexto. É verdade. Para se ver, né? Para se ver. E o elo dessa junção aí foi o nosso querido Zé Roberto. Zé Roberto. Lá da CIM, Capital Intelectual. Capital um abraço para vocês, Zé. 5 com C. Assim com C. Garrido, obrigado. Tamo junto aí, viu? Valeu. Parabéns. Galera, não tem nada que falar mais, né? Só agradecer, como o professor falou. Agradecer, 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 agradecer. Obrigado. Fui, tchau. Aí o Sorrindo convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Aí o Sorrindo convida.